Sangue de mármore. Sangue de Mármore, para quem estava aqui na época do Verde e o Púrpura, vai saber do que se trata, mas isso foi bem no começo não, foi ali nos 30% ali do Verde e o Púrpura e tomou um tempo considerável da campanha. O Sangue de Mármore são os Duergar do universo de Brunchen, da Federação. Então a origem que eu dei para os Duergar é diferente da origem do lore oficial, né? Então, Homebrew. Mecanicamente eu não mudei nada, mas eu atribuí uma outra origem que não passa pelos Mind Flayers nem nada do tipo. No universo de Brunchen, o Sangue de Mármore foram, aí nesse sentido é parecido, eles eram um dos clãs mais poderosos e influentes da cidade de Zuflusten, que é a grande cidade anã do cenário, e eles eram o clã referência em engenharia e construções. E aí, em algum momento, essa galera começou a pesquisar arquiteturas antigas e ancestrais que eram encontradas nas explorações que foram descendo. Então, aquela coisa, aí sim, como disse o MH, rolou um dig-dig-ou demais. A galera começou a achar umas ruínas, começou a achar uns anotações, uns mapas, uns rituais, umas coisas. Isso foi parar na mão do clã e os caras começaram a se interessar por aquilo, começaram a obcecar com aquilo. E aí, eventualmente, quando a cidade, por causa do crescimento populacional, exigiu, passou a precisar de uma nova necrópole, né? Necrópole, para quem não sabe, é uma versão de cemitério, né? É um local que você utiliza para enterrar os corpos, não necessariamente enterrando, você pode fazer mausoléus que ficam na superfície, tá? E aí os caras se voluntariaram para fazer a necrópole da cidade, né, sem custos, o que talvez deve ter chamado um pouco de atenção. Fizeram tudo ali no Mocó, não deixaram ninguém de fora participar. E aí, quando eles concluem a necrópole, o pessoalzinho mais esperto que entendia um pouco mais de magia ligado ao governo da cidade foi lá na necrópole e falou: então, galera, tem alguma coisa errada aqui. Tem coisa estranha aqui, tem umas energias meio bizarras. A gente não sabe o que está acontecendo, não, mas esses prédios aqui não estão legais, não. E aí, eventualmente, rolou uma investigação do conselho da cidade. E eventualmente eles descobriram que o sangue de mármore tinham avacalhado o processo, tinham feito um monte de rituais, Feng Shui. incorporado conhecimentos ali de espécies abissais, de demônios e outras coisas, no processo de construção da necrópole como uma maneira de agrupar, de reunir energia necromântica. Eles tinham começado a mexer com necromancia, fazendo os encantamentos em busca de poder ali. Corromperam o local inteiro. Aí o conselho da cidade olhou e falou: então, não, né? Não dá pra gente enterrar ninguém nessa merda aí. E aí a punição do clã foi ser banido. Né? A necrópole foi selada, né? O clã foi todo expulso para a necrópole. Todo mundo foi expulso da cidade, colocado na necrópole, e a necrópole foi selada em relação à superfície. E aí, desde então, isso era vigiado. Então, dali os caras só tiveram como ir para baixo. Dali da necrópole era dali para frente para Underdark. Então, os sangue de mármore são. A ideia para você utilizar eles, caso você queira, é ser uma versão dos Duergar que, na verdade, tem uma vinculação muito mais forte com a necromancia, né, com entidades que eram originalmente desconhecidas. Então, você vai ter, em termos de classes, você não vai ter clérigos, você vai ter mais warlocks, né? Você vai ter os clérigos que você tiver são clérigos de necromancia, de deus, dos próprios deuses anões que os Duergar seguem. Existe um pedaço de panteão anão maligno que os Duergar seguem, mas eles também vão ter muito pacto com divindades ou com demônios e diabos que vão dar a eles poderes necromantes específicos. Né? Esses poderes psíquicos que eles têm são associados, né? As imunidades, tudo aquilo mecanicamente que os Duergar têm, são vinculados a essa origem, né? A essa dinâmica do casal, do clã com as entidades com as quais eles se juntaram. E eles são extremamente vingativos em relação
aos próprios, aos demais anões, né? Eles têm, mais do que outras espécies da superfície, eles odeiam muito os anões porque eles consideram todos os anões traidores que impediram eles, que expulsaram eles por conta desse interesse deles por conhecimento legítimo que poderia dar poder, etc. Então, os Duergas desse cenário, né, o Sangue de Mármore, são essa linhagem mais necromântica e menos. Eles são guerreiros, vários dos aspectos permanecem, mas eles têm uma ganância mais por poder e conhecimento do que material, né? Os objetivos, os objetos, o dinheiro, tudo que eles tiverem em relação a isso, na verdade, serve como ferramenta para atingir mais poder, né? A ganância deles é mais na linha de poder do que de bens materiais. Eu achei bacana toda a descrição que envolve os Dwergas que o Marcelo tá narrando, né? O Sangue de Mármore. Ficou bem poderoso se você pensar em relação ao cenário. E é por isso que eu tava falando, né? Que você não se arrepende se você utilizar como um grupo, como um coletivo. Porque na pior das hipóteses vai ser um elemento de cenário, entendeu? E se você consegue fazer com que isso funcione na mesa, ele não é um elemento que você simplesmente vai colocar aqui e acabou. Você sempre vai ter ele de recurso para qualquer outra coisa que acontecer no futuro da história ou para outras histórias. Eu acho bem interessante. A ideia de ser uma necrópole cria o ambiente em volta dessa característica. Por isso que o Marcelo falou, eles são muito ligados na necromancia e tudo mais. E a necrópole, ela é um elemento que vai saltar isso, porque mesmo aquele que é o guerreiro, o bárbaro, e ele tá ali no meio do negócio e tal, ele vai ter como base do seu comportamento um comportamento ligado à necromancia, um respeito ligado a essas energias, aos espíritos, aos mortos, etc e tal. Eu acho bacana, cara, eu acho bacana. Tanto que quando eu fui narrar lá pro pessoal os Duergars, eu peguei muito dessa história que você narrou. Eu ambientei muito nesse sentido. Das construções poderosas, das coisas funcionais e do estilo deles de agir. Ligados muito à necromancia e ligados muito ao desejo de ter poder ao invés do dinheiro. Tanto que eles estão lá no Underdark, enfiados no fundo do da terra, procurando uma fonte de poder, e não ouro e tesouros. Exatamente. Que é a galera. E bate muito com a ideia do, do Lower Dark, como essa coisa que a galera não quer ir porque tem coisas muito poderosas, sombrias e perigosas lá, e aí sempre vai ter alguém que vai olhar para isso e falar, então, na verdade, é para lá que a gente tem que ir. Tipo, vai ter a galera que vai falar, então, se lá que tá o poder, é lá que a gente tem que ir. Não é evitar lá. É o contrário. Exatamente. Então vai lá. Vai fazer É. espeleologia. Ó, menção honrosa aos Hoppers, não sei se você vai falar, mas saudades. Não vou falar não, mas Então fica aí a né, menção honrosa, saudades.